Fala pessoal, tudo bem? João Pedro, entrava esse texto aqui mais uma vez na área, hoje para analisar um pouco dos últimos momentos da carreira do José Mourinho, fazer uma análise tática também dos times do José Mourinho e também uma análise de como eu acho que ele vai chegar no Benfica caso se concretize mesmo essa contratação dele para o Benfica, né, para substituir o Bruno Lage depois da derrota do Benfica na Champions em casa, no Estádio da Luz para o Karabag do Azerbaijão, né, e uma derrota realmente que não é compatível com o tamanho do Benfica. Então, antes de tudo, dizer que eu entendo a demissão do Bruno Lage, acho que era na hora mesmo, acho que estava na hora, acho que ele não conseguia mais produzir com esse time do Benfica, que não é um time ruim, e, cara, analisar porque eu acho que é um bom movimento para o Benfica e para o José Mourinho. E vamos lá, antes de tudo, aquela coisa, se inscrever, compartilhar, deixar o like, comentar, por favor, aquela coisa chata, mas por favor ajuda muito, estamos rumo aos 200 inscritos aí, então vamos que vamos, tá? Bom, eu vou começar falando aqui um pouco sobre a parte tática dos times do José Mourinho. Eu tô com minha colinha aqui, pessoal, fiz um estudo aqui tudo pra tentar explicar, então eu vou dar uma lida também, já vou avisando de antemão, mas vou tentar fazer isso de uma maneira didática. Bom, a gente tem que falar que, pegando da filosofia do José Mourinho, né, eu acho que dá pra gente definir a filosofia do time do José Mourinho em três questões. A primeira é o pragmatismo, né, um time que se importa com o resultado e não com sua performance. Claro, já tivemos times do Mourinho que jogaram bem, já tivemos times do Mourinho que não jogaram tão bem assim, mas a grande maioria das vezes o time do Mourinho conseguiu resultados, né? E eu acho que é isso que ele vai tentar trazer para o Benfica, tá? Então eu acho que o pragmatismo vai seguir muito forte e segue e é base de todos os trabalhos do José Mourinho. Assim como a adaptação tática, né? Que mesmo sendo um time pragmático, não quer dizer que é um time que não se adapta, não quer dizer que é um time que tem o pragmatismo só se mantém na mesma tática. O time do Mourinho, os times do Mourinho, eles sempre se adaptam muito ao adversário. Isso por quê? Isso por conta da periodização tática também. O que é a periodização tática? Os treinos do José Mourinho, os times que treinam com o Mourinho, eles se preparam para condições específicas de jogo. Então tem várias vezes que o Mourinho prepara faz um treinamento inteiro, uma semana inteira de treinamento, para se preparar para um time específico, para um jogo, para conseguir combater o adversário, entendeu? É o que eu tô falando sobre o pragmatismo e misturando aqui o pragmatismo, a adaptação tática e a periodização, né? O Mourinho, ele se prepara para vencer o próximo adversário. E para vencer os adversários, você tem que se adaptar, só que ao mesmo tempo você tem que treinar para esse adversário especificamente e não impor sempre só um estilo de jogo, né? Não impor, por exemplo, como o Guardiola faz, que vai tentar impor seu estilo de jogo contra todas as equipes do planeta. Essa é uma parte importante da filosofia do José Mourinho. Bom, vamos falar agora um pouco de como os times do Mourinho se atacam e defendem. Vamos pegar primeiro da defesa, eu tô olhando aqui porque eu tô com meus estudos aqui no computador, tá? Então vamos ler aqui, vou passar da parte didática, né, como é que eu acho que os times do Mourinho se defendem. Bom, os times do Mourinho, eles são times que normalmente ficam em blocos defensivos compactos e normalmente em blocos baixos. Agora na Roma e no Fenerbahçe isso muda um pouco para um bloco um pouco mais médio, mas são blocos baixos. Então o time do Mourinho, ele deixa o adversário vir até ele deixa o adversário atacar por conta de uma especialização do Mourinho, que isso é parte do ataque, vamos misturar os dois aqui, que é a verticalidade e a transição ofensiva, que durante muito tempo foi a transição ofensiva mais letal da Europa, né, dos times do Mourinho. Então o que acontece é que o time do Mourinho deixa o bloco baixo para conseguir escapar no contra-ataque. Então quando o time tá no bloco baixo, quando o time quando o outro time, o adversário do time do José Mourinho já está no ataque, existe uma pressão, uma grande pressão rápida dos times do Mourinho para recuperar a bola e conseguir jogar nessa transição ofensiva. Outro fato importante dos times do Mourinho é o jogo aéreo, principalmente defensivo, né? Você não vê os times do José Mourinho tomando muita bola em gol de bola parada, é algo que ele treina bastante. Assim como eu disse que ele se adapta para muitos adversários, a gente pode lembrar várias vezes também de vezes que o Mourinho usa da marcação individual em vários jogadores, né? Isso que eu falei, eu acho que a gente dá para pegar dois exemplos cruciais assim da carreira do Mourinho, onde tudo estava dando certo ainda, que é, por exemplo, na Inter de Milão, quando ele elimina o Barcelona do Camp Nou, né? No Camp Nou, né? Quando ele elimina aquele Barcelona do Messi, um Barcelona fantástico, o Barcelona do Guardiola, se adaptando totalmente para esse estilo de jogo e se adaptando ao estilo de jogo do Barcelona, né? Se adaptando a isso e colocando a Inter de Milão para jogar nesse estilo. Também contra o Barcelona, na época do Real Madrid principalmente, a gente viu muito da marcação individual sendo utilizada. O Pepe, por exemplo, nos times do Mourinho do Real Madrid, era o cara posto ali para fazer a marcação individual contra o Lionel Messi, que a gente sabe que algumas vezes dão certo, algumas vezes não, porque, né, o Messi é o Messi. Bom, para falar do ataque, né, como eu tava falando, a transição ofensiva é muito importante.
para os times do Mourinho, e isso vem muito também da verticalidade e dos passes longos na diagonal, né? Porque são times que escapam muito pelas pontas e também usando o meio campo. Então, algo comum do time do Mourinho é a bola trabalhada no meio campo e o escape ali para os pontas ou para as laterais. Normalmente o time do Mourinho tem um meio campo compacto e tem bastante jogadores de meio campo, né? Eu posso dar um exemplo, por exemplo, da gente pegar lá no início da carreira do Mourinho, quando ele estava no Porto ainda, que o time era escalado no 4-3-1-2, com 4 meios de campo. No Chelsea, ele cria, na minha opinião, né, o 4-4-2 Diamond, né, o 4-4-2 losango tradicional, que, por exemplo, óbvio, pegando na influência, claro, é algo que o Corinthians usa nos dias de hoje, o Corinthians do Ramon Dias, o Corinthians do Dorival, que é um 4-4-2 com 4 meios de campos e uma dupla de ataque, né. Então, a gente pode analisar, no Real Madrid também ele utilizava 5 meio campos, ele jogava no 4-2-3-1, mas também ali... Então, eu vou falar um pouco dos times do Mourinho. Você pode analisar que os times do Mourinho, mesmo com uma quantidade grande de meio campos, alguns desses meio campos eram jogadores de ponta. Então, no Chelsea, por exemplo, quando ele fazia esse 4-2 losango, o Deco jogava ali como uma espécie de meio campo pela direita. Então, ele não era aquele 10 tradicional, nem um segundo volante. Ele era um jogador de meio de campo que usava das pontas ali para fazer as jogadas, sempre com um lateral muito ofensivo, né? No Real Madrid, por exemplo, ele jogava nesse 4-2-3-1, com o Cristiano Ronaldo fazendo a função ali de um segundo atacante o Cristiano Ronaldo jogando como um segundo atacante com um camisa 9 ali, que era o Benzema, e você tinha o Di Maria, que também é um ponta, mas ele jogava ali muito pela área de criação ali, também do lado do Ozil, entendeu? O time sempre misturando bastante um 4-4-2 com até um pouco do 4-3-3, que ele usa bastante no Chelsea, principalmente na sua segunda passagem ali com o Hazard, né, por exemplo, que era a grande estrela do time, na minha opinião. Bom, eu vou dar um exemplo para vocês aqui do estilo de jogadores que o Mourinho gosta e que o Mourinho usa nos seus times, traduzindo, né, isso que eu tava falando da parte tática, do estilo de jogo de pragmatismo, de periodização, de adaptação, e também da parte ofensiva, de verticalidade, da linha de defesa de bloco baixo no escape. E essa parte aqui vai ser a parte que eu vou ter que ler um pouquinho, porque é um pouco mais técnica mesmo. Então vamos lá. Normalmente os times do Mourinho eles jogam com um lateral posicional. Eu vou dar um exemplo para um lateral posicional, né, que é um lateral mais de defesa, um lateral que vai ficar mais na sua posição, e enquanto do outro lado você tem um lateral mais de amplitude de profundidade, jogando ali quase como um ponta. Então você teve o Marcelo, por exemplo, no Real Madrid, o Ashley Cole, que jogou no Chelsea, o lateral posicional, o exemplo que eu posso dar para você é o Arbeloa também, que fazia a dupla de lateral dele no Real Madrid com o Marcelo. Você tem o Ferreira, que jogava na equipe do Porto, o Caia, o Chivu, grandes jogadores que jogaram com o Mourinho nessa função do lateral posicional, né. Quanto à zaga do José Mourinho, normalmente a zaga do José Mourinho tem um zagueiro que é um jogador intenso por baixo, intenso eu digo por baixo, na bola com o pé, um zagueiro que saiba jogar, um zagueiro que é rápido, um zagueiro que pode participar da construção ofensiva e dessa transição ofensiva letal, e um zagueiro que é mais especialista na bola aérea e um zagueiro mais especialista de marcação. Exemplo claro, o Real Madrid, que o Real Madrid é diferente porque o Sérgio Ramos conseguia fazer os dois muito bem, mas o Sérgio Ramos era utilizado mais como esse zagueiro intenso por baixo e o Pepe era o zagueiro mais intenso pelo alto. Outro exemplo que eu posso dar pra você é o Terry, por exemplo, o Terry, o Lúcio, que eram esses zagueiros mais intensos por baixo, enquanto em outros times você tinha, por exemplo, o Carvalho, o Samuel, que jogavam mais como esse zagueiro por cima, né? Zagueiro por cima, como eu estava falando, era o Terry. O zagueiro por baixo, com mais intenso e com mais participação na criação de jogadas. Bom, agora para falar do meio de campo da equipe do José Mourinho, uma coisa que foi sempre fundamental na equipe dele é um volante de distribuição, um volante de movimento rápido que sabe ler muito bem o jogo entre as linhas. Alguns exemplos que eu posso dar para vocês são o Costinha, o Makelele, o Cambiasso, o Alonso, e agora mais recente na Roma o Cristante, que vinha jogando como zagueiro, mas ele pega o Cristante, tem a posição de origem de meio campo, volta a jogar no meio de campo, e é esse jogador mais da distribuição, um jogador essencial pro esquema do Mourinho, tá? Sempre foi muito importante. O Xabi Alonso, como eu disse, o Alonso, ele era uma peça central daquela equipe do Real Madrid, defensivamente e ofensivamente. O time não funcionava sem ele, porque é um volante que é muito importante nas duas faixas do campo, né? Na parte defensiva e também principalmente na parte ofensiva. Um jogador para jogar, para fazer uma espécie de primeiro volante, mas também consiga ajudar, como eu disse, distribuindo a bola pelas pontas para ajudar na amplitude e na verticalidade, conseguindo fazer esse longo passe na diagonal para o lateral, para o ponta ou para a dupla de ataque. Por que eu digo dupla de ataque? Porque os times a gente já volta pro meio campo, mas os times do José Mourinho normalmente têm uma dupla de atacantes, como eu vinha dizendo, e não são atacantes clássicos, não é, por exemplo, um segundo atacante, ou não é um atacante, um pivôzão, um 9. Normalmente, quando ele usava um camisa 9, ele usou o Samuel Eto'o, por exemplo, ele usou o Ibrahimovic,
Ibrahimovic, ele usou o Benzema, tava mal de 9 o Mourinho, pelo amor de Deus. Mas usa esse camisa 9 que tem tem amplitude e consegue jogar fora da posição da parede, consegue vir ajudar na armação, consegue vir ajudar na armação para explorar os pontos, para explorar o meio, para fazer uma transição com o meio campo e principalmente para fazer para explorar a função desse segundo atacante, né? Esse segundo atacante que é assim, peça essencial nos times do Mourinho, jogando pelas pontas, jogando pela frente, como por exemplo você tinha o Cristiano Ronaldo, como por exemplo você tinha o desculpa, não era o Arjen Robben, você tinha o Arjen Robben sim, quando ele estava no Chelsea, exatamente. O Eto'o fazia as duas funções, ele jogou também como o segundo atacante ali na equipe da Inter de Milão, entre outros, né? Como camisa 9 clássico, eu disse do Benzema e do Ibrahimovic, cara, você tinha, eu tava vendo aqui, ele tinha o Drogba também, o Higuaín, o Milito, só camisa 9 muito bom. Eu confundi a parada do Eto'o, tá? O Eto'o realmente jogava como um segundo atacante pro Milito ser esse atacante principal, mas é uma dupla de ataque muito móvel, uma dupla de ataque onde você não tem um 9 fixo, onde os dois podem até jogar de 9 fixo, mas não jogam, e jogam explorando mais a qualidade deles. Voltando pro meio de campo, né? Depois do meio campo da primeira linha que eu falei, o Xabi Alonso, o Cristante, existia um meio de campo de chegada também, um meio campo de chegada muito importante ofensivamente e defensivamente, mas não tão importante assim no último passe, né? Então você tinha jogadores também importantes no passe, mas como o Lampard, como o Khedira, o Khedira dele no Real Madrid, o Zanetti, que eram jogadores, acho que mais fundamentais na defesa mesmo, mais na transição defensiva, jogadores que ajudavam a reorganizar o time, enquanto os volantes como eu falei, o Xabi Alonso, o Cristante, entre outros, regiam mais a equipe mesmo, né? E depois você também tem normalmente nos times do José Mourinho você tem um meia com um passe vencedor, que é para trabalhar entre as linhas rivais e chegar na frente, esse sim fazendo a função mais do camisa 10, que foi o Deco, que o Deco fez, o Ozil no Real Madrid, se vocês lembram muito bem, o Sneijder também, que jogava ali como uma espécie de terceiro volante, mas jogava mais como um camisa 10 na Inter de Milão, que é mais ou menos um camisa 10 quase como um clássico também, mas que também é fundamental na marcação, tá? E esse camisa 10, como eu disse no início do vídeo, ele pode ajudar muito pelas pontas também, pode até fazer a função da ponta, como fazia também o Di Maria. Então ele tinha jogadores na ponta que também ajudavam bastante na parte ofensiva pelas pontas, construindo. Além do Di Maria, você tinha o próprio Robben, que eu falei também, que fez essa função, além da função do segundo atacante. Você tinha o Stankovic. O Stankovic, na verdade, que ele ia ser substituído depois, né, pelo Hazard. Ele começava a fazer... Hazard não. O Stankovic começava fazendo essa função do camisa 10 clássico, ele foi substituído pelo Sneijder, quando o Sneijder chega na Inter de Milão, e o Stankovic passa a fazer essa função mais no meio campo pelas pontas ali, para ajudar na marcação. Como eu disse, era o caso do Di Maria, até o Ashley Cole chegou a fazer essa função. Ashley Cole não, desculpa, o Joe Cole fazia essa função. Você tinha o Essien também na equipe do Chelsea, que ajudava bastante por ali. E bom, essa é mais ou menos como eu analiso a parte tática do José Mourinho, né? Como é que os times dele jogam e o que fazem o jogador, o que ele precisa para fazer um time jogar. Agora vamos analisar os trabalhos mesmo, porque não é só de ideias que vive um treinador. Desde que o José Mourinho sai em 2015, que é demitido em 2015 pelo Chelsea, depois da passagem dele pelo Real Madrid, ele vai pro Chelsea, ele até ganha uma FA Cup, ganha um campeonato inglês, mas no segundo ano ele é demitido. E aí desde então ele não conseguiu exercer mesmo um trabalho da qualidade que ele tinha exercido antes. Ele passa pelo Manchester United, pelo Tottenham, pela Roma e agora por último no Fenerbahçe. Eu acho que nesses três times, tirando o Fenerbahçe, que o Fenerbahçe, eu vou ser sincero, eu acompanhei menos, o José Mourinho passou também por um problema que é essencial, por uma questão essencial para as equipes dele, que é fazer os jogadores estarem totalmente comprados e vendidos pro esquema tático dele, porque esse esquema pragmático, esse esquema de contra-ataque, se os jogadores não estão dispostos a fazer isso, se os jogadores não estão comprados com a ideia do José Mourinho, as coisas não vão acontecer, entendeu? Então no Manchester United a gente via muito isso, problemas que ele tinha com o Pogba, problemas que ele tinha acho que com o Lukaku ainda, né? O Lukaku ainda estava lá no Manchester United, entre outros jogadores, né? E também, cara, problemas meio de tática mesmo. No Tottenham também isso acontece muito, se você vê o documentário All or Nothing da Amazon, você vê que ele tinha problemas com o Danny Rose, você vê que ele tinha alguns problemas com o Eriksen, então, problemas não, né? Mas ele não conseguia, ele não tinha o time na palma da mão dele, quanto um dia ele já teve. Então depois do Manchester United, os times dele também acontece algo no futebol que é meio que, não uma revolução, mas com a chegada do Klopp na Premier League, com a chegada do Pep Guardiola na Premier League, trazendo esse futebol alemão pro futebol inglês, a essência do futebol alemão, né, a essência do Gegenpress pro futebol inglês, acontece umas coisas que o José Mourinho talvez, quem sou eu pra falar, mas talvez não soube se adaptar muito. Os times, todos os times, todos não, mas a grande maioria dos times jogava nessa função do tiro, de tomando tiro pra cá e atirando pra lá, sabe? Um time que vai atacar muito bem, mas também vai ter que se preparar defensivamente,
muito bem. Então esse pragmatismo do José Mourinho talvez tenha ficado um pouco para trás, entendeu? Porque os times, claro, ainda precisam se adaptar ao seu adversário, mas era importante você ter seu próprio estilo de jogo e conseguir montar a sua equipe a partir disso, entendeu? Então você tentar impor seu estilo de jogo independente do adversário, algo que os times do José Mourinho nunca tiveram muita facilidade em fazer. Eu diria que o time do José Mourinho que mais fez isso é a primeira passagem dele no Chelsea, que também era um time muito impactado pela defesa, né, onde ficou famoso o Park the Bus, né, de colocar um ônibus e tal, de fazer um time mais defensivo, mas era um time que jogava mais bola, que era o time do Deco, que eu falei, o Drogba já também naquela primeira passagem do Chelsea já estava lá, o Essien, como eu disse, o Ashley Cole na lateral esquerda. Então, depois do Manchester United, eu acho que os times do Mourinho ficaram um pouco para trás. Bom, no Tottenham é a mesma coisa, mesmo que tenha um absurdo que ele é demitido antes da final da Carabao Cup, né, e tendo seu primeiro título, o primeiro time que ele sai sem ganhar um troféu, porque no Manchester United as coisas não são perfeitas, mas ele fica em vice da Premier League e ele ganha uma Europa League. Depois da temporada seguinte é realmente muito ruim, ele eliminado da UEFA Champions League para o Sevilla, então não tinha essa direção mesmo, você não conseguia entender pra onde o Mourinho tava indo. Aí, ele vai pra Roma, né? A demissão do Mourinho na Roma passa por aquilo que eu falei de não ter os jogadores na mão, do grupo estar um pouco contra ele, mas quando ele é campeão na Roma da Conference League, ele faz uma certa alteração nas equipes dele, que não tinha antes no time dele, que é uma linha de 3 zagueiros, uma linha de 5, na verdade. O José Mourinho começa a jogar com uma linha de 5, 3 jogadores no meio campo e segue com a dupla de ataque. A parte ofensiva do time, ela se mantém parecida, porque você ainda tem o meio campo de pêndulo, como eu disse, né, que é o meio campo mais importante da equipe do Mourinho, que é o Xabi Alonso, e o Cristante na equipe da Roma, que fez um excelente trabalho. Você mantinha um time na Roma, ele jogava com 2 volantes, era o Cristante mais um, e ele tinha o Dybala ali como fazendo a função do camisa 10, mas na frente você mantinha um jogador fazendo a função meio do atacante mais móvel, que no caso era o Zaniolo, e também tinha o Tammy Abraham também. Então você percebe que o ataque do time do Mourinho ele ficava parecido com as mesmas coisas, com mais liberdade para os alas e tal, mas ele tenta implementar um jogo com 3 zagueiros, né? E o jogo com 3 zagueiros, ele perde, na minha opinião, um pouco do impacto que os times do Mourinho eram conhecidos no meio campo, mesmo sendo campeão. Então quando ele passa pro Fenerbahçe, ele mantém as linhas de 5 zagueiros, ele acaba jogando sem um camisa 10, na verdade, ele joga num 3-5-2 com 3 volantes mesmo, então era o Amrabat, o Fred e outro volante que eu esqueci o nome agora, mas na frente você tinha o Anderson Talisca também fazendo essa função do segundo volante, eu também esqueci o nome do camisa 9 agora, mas também é um camisa 9, mas que lembra mais o estilo de jogo do Tammy Abraham, do Ibrahimovic, tal, que é um 9 não fixo, mas um 9 mais alto, um 9 mais da bola aérea. Bom, então, analisando toda essa parte tática do José Mourinho, eu acho que dá pra falar que sim, o jogo dele ficou um pouco obsoleto e ficou um pouco manjado por outros times. Entretanto, ele ainda é um grande treinador, e eu acho que não tem lugar melhor pra ele voltar a ser reconhecido pelo trabalho dele, com um time competitivo e buscar ser campeão, do que o Benfica. Ele começa a sua trajetória de treinador lá no Benfica nos anos 2000, todo mundo sabe que ele tem uma ótima relação com o Benfica, e além disso, ele tá em casa, ele tá no futebol português. Então, aquela coisa que eu falei, de conquistar o grupo, de fazer o grupo estar na mão dele, eu acho que é muito mais provável que isso aconteça no Benfica pelo respaldo que a diretoria do Benfica deve dar a ele, coisa que ele não teve no Fenerbahçe e aparentemente não teve na Roma também. No Manchester United a gente sabe que nenhum treinador teve respaldo e no Tottenham também não teve respaldo nenhum, tinha que resolver tudo sozinho. Bom, a questão do Benfica pra mim é a seguinte, o Benfica tem uma eleição agora em outubro, a eleição presidencial, e aí dependendo da eleição muita coisa pode acontecer. Quem dirá que o presidente que foi eleito vai querer o José Mourinho? A gente sabe que eu esqueci o nome dele também, mas um dos possíveis presidentes já disse que está interessado no Rubem Amorim do Manchester United, a gente sabe que a situação dele não tá muito boa, e se por exemplo esse cara ganha e quer logo trazer o Rubem Amorim e não quer deixar o José Mourinho, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que por ser o José Mourinho, por ser um treinador português, o último treinador português, se eu não me engano, o último treinador português a ganhar a Champions League e o que ganhou o único treinador que fez um time português ganhar uma Champions nesse século, eu acho que ele vai ter o respaldo e vai ter o grupo na sua mão. Vamos analisar agora o que eu acho que ele pode fazer com a equipe do Benfica, né? Que eu tava falando, por exemplo, vocês vão estar aí no vídeo pra falar do lateral, do meio de campo, as peças que eu acho importantes no time do Mourinho. Vamos ver aqui. Cara, eu acho que o Dal, que é o lateral esquerdo sueco, né? Se eu não me engano, que também joga de ponta esquerda pela equipe do Benfica, ele vai ser muito bem utilizado, tá? Como eu disse, como esse lateral de maior amplitude. Então eu tô muito interessado pra ver o Dal nessa equipe. Eu tô muito interessado pra ver em qual peça do meio campo que eu listei ali, ele vai usar o Richard Rios. E cara, não quero comparar Richard Rios com o Xabi Alonso, tá, essas coisas, mas eu acho que ele vai poder utilizar o Richard Rios como esse pêndulo, como um jogador mais de distribuição, algo que ele fazia bastante no Palmeiras até, ele não jogava de primeiro volante, mas ele conseguia muito bem distribuir o jogo no esquema do Abel Ferreira, e eu acho que o Richard Rios é um jogador de muita qualidade no passe, muita qualidade no 1 contra 1, muita qualidade para ler o jogo entre as linhas, coisa que é essencial nesse esquema do Mourinho, como eu vinha falando. Então eu acho que o Richard Rios vai ser muito bem utilizado, tá? Eu tô muito interessado para ver o Richard Rios.
Além disso, eu prevejo que o Arnes é um jogador que é o Arnes do Benfica, né? É o jogador que vai fazer essa função do meia pelas pontas, ele joga mais pela direita, eu acho que ele vai conseguir fazer essa função, claro, não comparando, mas lembrando um pouco que o Deco fazia, que é jogador de ficando pela ponta direita, talvez lembrando um pouco, mas não o Di Maria, claro que eu não quero comparar, mas vocês estão entendendo taticamente o que eu tô falando, que é um jogador que fica mais pelas pontas, só que ajuda muito na construção. E, cara, o Benfica também tem uma situação muito interessante pra mim, que vai ser essa dupla de ataque. Eu acho que o Benfica no 4-2-3-1, clássico do Rubem, não é Rubem Amorim, do Bruno Lage, que é o treinador da equipe do Benfica, eu acho que ele não explorava muito bem todos os jogadores a seu potencial. Eu acho que o Benfica é um time que melhoraria com uma dupla de centroavantes. O Pavlidis fazendo essa função do 9 mais clássico, entre aspas, você tem outras opções ali para ajudar como esse segundo atacante. O Sudakov, que é um jogador que chegou agora, né? O Sudakov, vinha jogando como camisa 10, mas eu acho que pode fazer essa função do segundo volante. O Andreas Schindlerloop, que é um jogador, se eu não me engano, belga, né? Não sei se eu falei o nome dele certo, mas que vinha jogando como ponta esquerda, também acho que pode ajudar nessa função do segundo atacante, pode fazer isso. E o Dodi Akirabaio, se eu não me engano, que acabou de chegar, que inclusive o Sampaoli queria que o Santos tivesse contratado ele, que acaba de chegar no Benfica, também pode ajudar nessa função, cara. Eu acho que uma dupla de ataques, por exemplo, entre o Dodi e o Pavlidis é uma dupla, cara, que é uma boa dupla, uma dupla que pode classificar o Benfica para a segunda fase da Champions League. Algo que eu tô muito interessado para ver também, porque o Mourinho sempre se destacou em competições de Copa, sempre se destacou nesse tipo de competição onde ele pode se adaptar ao adversário, e eu acho que esse novo formato da Champions League facilita muito isso para ele, porque ele vai ter cada vez um adversário diferente, não vão ser os adversários, e ele vai poder se adaptar a tal adversário, e também não vai ter a pressão, igual ele teve no Fenerbahçe e na Roma, de chegar na Champions League. O Benfica provavelmente vai estar na próxima Champions, tá? Sim, o campeonato português é disputado, para mim é um campeonato mais difícil que o campeonato turco. Você tem o Porto, que tá melhorando, o Sporting, que eu acho que vai ter uma queda esse ano com a saída do Gyökeres e tal, mas eu acho que é bem provável que, primeiro que já está na Champions, né, algo muito bom, inclusive tirou o Mourinho do Fenerbahçe para chegar na Champions, mas eu acho que é capaz do José Mourinho brigar por esse título português junto com o Porto, tá? Eu acho que esse ano a briga volta para os dois maiores clubes de Portugal. Bom, eu prevejo o Benfica então nessas características, jogando com 3 homens no meio campo, uma dupla de ataque, mas eu tô muito interessado para ver se o time vai jogar com uma linha de 3 zagueiros, ou com uma linha de 5, ou com 2 zagueiros mesmo. Cara, eu acho que o Benfica se melhoraria jogando talvez num esquema de 4 jogadores de defesa, porque, como eu disse, você lembra que eu falei da dupla de zaga do Mourinho? Você tem um zagueiro que é mais intenso, melhor com a bola no pé, pelo campo, por baixo, e um jogador mais alto, melhor pela bola aérea. Cara, isso é perfeito, é uma ótima dupla de zagas pro José Mourinho, que é o Otamendi fazendo essa função do zagueiro mais aéreo, do zagueiro mais de marcação, e o Antônio Silva, que tem os seus problemas defensivos, mas é um zagueiro muito bom saindo jogando. Então, eu quero muito ver isso, eu tô muito interessado pra ver esse time do Benfica. Eu acho que eu jogaria talvez no 4-4-2 losango ali, com 3 homens de meio campo e um camisa 10. Eu jogaria, por exemplo, meu meio campo do time do Benfica, eu acho que eu usaria o Richard Rios, eu usaria os outros, o Leandro Barreira, desculpa que eu tava vendo o nome dele que eu esqueci, o Leandro Barreira, que vem jogando como camisa 10, mas pode ajudar na função de volante, principalmente no time de José Mourinho, e o Barrencheira, que é um bom volante também. Então você tem esses 3 volantes, você coloca o Sudakov aí como camisa 10, e na frente o Dodi e o Pavlidis, com o escape do Dá pela esquerda, acho que você tem um bom time ali, cara. O elenco do Benfica é bom, mesmo sem brasileiros, que eu acho também deveria ter investido no mercado brasileiro. Primeira vez em muitos anos que o Benfica é sem brasileiro, acho estranho, mas eu acho que é um bom time, cara. Eu acho que o José Mourinho tem tudo pra dar uma volta por cima na carreira agora com o Benfica. E, cara, sinceramente, se der errado, se não der certo agora com o Benfica, talvez seja a última passagem do Mourinho por um time grande, por um time do tamanho do Benfica, Fenerbahçe, Roma, por times competitivos. Talvez, então posso dizer que se der errado, talvez seja o último trabalho da carreira do Mourinho, porque eu não vejo o Mourinho, a não ser que seja pra alguma seleção, indo pra um time que não tem tanta relevância assim. Então, cara, tô muito interessado pra ver, muito empolgado, e acho uma boa decisão do Benfica caso se concretize, né? Posso ter feito todo esse vídeo e não ter concretizado. Peço perdão por ler um pouquinho, porque tá falando de tática e tal, então eu preciso entender mais essas partes técnicas, mas espero que vocês tenham gostado, esse vídeo é um pouquinho longo. Bom, é nóis, viu, pessoal? Obrigado, valeu!